Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a origem da geometria, né, principalmente da geometria plana, né, que é a questão do ponto, da reta e do plano. Né? O ponto, na verdade, é uma noção, a gente tem uma noção do ponto de forma primitiva, né? Ou seja, é uma definição que vem dos axiomas, algo matematicamente falando que você não consegue comprovar, né? Não há uma demonstração para isso, apenas uns 350 anos antes de Cristo, um camarada chamado Euclides, né? Por isso que existe um livro só dele, que é a Geometria de Euclides, fez algumas definições básicas, né? Que não há prova e que até hoje também não foi gerada nenhuma prova para informar que isso não é verdade, tá certo? Então, começando pelo ponto, né? Que aí nós temos, por exemplo, diversos pontos, tal. A gente vai falando devagarinho. Na verdade, o ponto, como eu falei, é uma noção primitiva pelo qual outros conceitos o definem, certo? Mais à frente, que é o caso de reta e plano. Mas é comum a gente representar o ponto, né, por uma bolinha, um círculozinho pequenininho, né? Então isso aqui a gente está definindo um ponto, mas poderia ser um triângulo pequenininho ou um quadradinho pequenininho, né? O ponto é justamente um determinado objeto presente no espaço, né? Em um plano, né? Na verdade. Então, a gente pode dizer assim que uma boa aplicação para o ponto seria uma localização, né? Uma localização geográfica. Você está em um determinado ambiente, sei lá, numa escola de uma cidade. Então, o seu ponto é onde você está, a escola. E você está onde? Na sala, na biblioteca. Então, o ponto vai estar ali presente no ambiente onde você está. Então, uma melhor forma de definir o ponto é a localização, tá bom? Mas para desenhá-lo, normalmente se desenha um ponto em forma de um círculozinho, tá? Então tá aqui o nosso ponto, certo? O que acontece? Existe uma definição que também é um axioma para as retas, tá certo? Que os axiomas, ele diz o seguinte, que a reta contém infinitos pontos, né? É como se tivesse aqui vários pontinhos, certo? Vários pontinhos pequenininhos, né? Ao longo da reta. Então a gente diz que a reta tem infinitos pontos. E essa setinha é porque ela se prolonga para cá. Essa outra setinha também se prolonga para cá de forma infinita, tá certo? Uma informação importante quanto aos pontos é a sua maneira de representar. Matematicamente, o ponto é representado por uma letra maiúscula. Um exemplo, um A. Eu poderia fazer aqui outro ponto e representar pela letra, sei lá, um S, certo? Mas aí teria que ser sempre uma letrinha maiúscula, tá? Um M, tá certo? Então essa é a representação geométrica matematicamente do ponto. Sempre que definir um ponto, escrever uma letrinha maiúscula. No caso da reta, né, as retas, né, a gente usa uma letrinha minúscula, né? Tipo um R. Normalmente usa o R, o S, o T, o U e o V. Quando você tem mais retas, aí puxa para o X, o Z, o Y, né? Mas quando você tem duas ou três ou quatro retas, a gente termina priorizando essas letrinhas R, S, T, U, V, certo? Principalmente se for trabalhar com vetores, aí que você vai usar a letrinha U e V, tá certo? Então, a gente aprendeu aqui, né, que o ponto a gente representa por uma letrinha maiúscula e a reta, que é formada por um conjunto de pontos, a gente representa por uma letrinha minúscula, tá? E o que vem a ser o plano, né? Coloquei planos aí, estou colocando no plural porque você pode ter vários.
O que significa o plano? O plano é justamente o local, né? Uma região maior, onde nós vamos ter diversos pontos, né? Eu vou ter aqui um exemplo, 2 pontos, e por 2 pontos a gente pode passar aqui, enfim, por 2 pontos passa uma única reta, né? Por 2 pontos passa uma única reta. Tem esse ponto aqui, certo? Uma única reta. Opa, e aqui, vamos colocar aqui, desenhar aqui a nossa reta. Eu tenho infinitos pontos aqui, mas entre esses 2 pontos só passa uma reta. Poderia passar uma reta aqui? Pode, né? Então teria uma reta aqui, passando, mas não passa pelos 2 pontos, só passa por um ponto, certo? Mas aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho outro ponto, né? Que a gente definiu que uma reta, ela contém infinitos pontos, tá? E aí, se vocês observarem, eu terminei desenhando aqui 2 retas dentro dessa região, né? Que aí a gente chama de plano. Então, toda reta pertence a um plano. Ela está dentro de um plano. Essa folha aqui é um plano, certo? Se você colocar outra folha aqui de forma perpendicular, aí eu já vou ter 2 planos. Isso aqui é um plano e a minha mão aqui na lateral é o segundo plano. Então eu desenhei retas aqui e posso desenhar reta também nessa minha mão, tá? Então no momento eu tenho 2 planos, a folhinha aqui e a minha mão. Ficando só na folhinha, nós só temos um plano. Como representar esse plano? Esse plano é representado por letra grega. Eu coloquei aqui alfa, mas poderia ser teta, beta, lambda, né? Então, normalmente se usa letras do alfabeto grego para definir os planos, tá certo? Os planos. Quando você tem aí 2 planos, você diz que um sistema é bidimensional, 3 planos tridimensional, e aí por diante vai, tá? Então, para a gente finalizar essa nossa aula, né, esse vídeo aula de hoje, nós vamos dar essa revisão, que o ponto aqui a gente define com a letrinha maiúscula, a reta a gente define com uma letrinha minúscula, né, o ponto com a letra maiúscula e a reta com a letra minúscula, e o plano, né, a gente define com a letrinha grega, né? Nesse caso aqui eu chamei de alfa, tá certo? É importante também, eu vou desenhar até aqui para vocês, nesse ponto aqui, que é uma definição importante, que ele diz que por um ponto podem ser traçadas infinitas retas. Como assim? Olha, aqui eu traço uma reta, certo? Eu vou chamar essa reta de R. Aqui eu posso traçar outra reta, que eu vou chamar essa reta de S, certo? Aqui eu traço outra reta, que eu vou chamar essa reta de T. Vocês estão percebendo que aqui eu posso traçar, ó, infinitas retas, né? Por esse ponto, certo? Então, por esse ponto eu tenho infinitas retas. Então, gente, o objetivo desse vídeo, né, dessa videoaula, é justamente a gente diferenciar o que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano e como representar ela matematicamente, né? O símbolo que a gente coloca. Um ponto é uma letra maiúscula, a reta é uma letra minúscula e o plano é uma letra grega, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Um abraço.